gente vai ocupar esses primeiros lugares aqui, para a gente poder ficar mais perto. Eu acho que eu vou até descer para cá. E aí vem mais para frente aqui, que a gente fica pertinho. Deixar bem claro, quem quiser bater uma foto comigo, o Emerson, depois, eu e o Emerson, a gente está disponível. Fique em pé aí, Emerson. Olha você ver, eu e o Emerson, se quiserem bater foto nossa depois, qualquer coisa, que a gente veio, tá? Só vocês falarem com a gente. Eu não recebi esse e-mail aí, cara. Esse e-mail aí aí foi um esquema mais secreto aí. Simulado o nível é alto. Simulado ontem, nível alto, ficamos ali 2h pouco da manhã, tivemos uma conversa muito boa. Ontem foi intenso, fomos para a casa do Emerson, depois fomos na casa do irmão aqui, e ficamos até. Depois o Emerson e eu fomos bater um papo à noite sobre assuntos teológicos profundos. Foi legal pra caramba. E hoje eu queria, a nossa proposta é de portas abertas. Uma leitura de Atos capítulo 15. Confesso para você que eu gostei muito desse texto. Com o estudo que a gente, com a leitura que eu fiz dele, e eu aprendi muito. E eu espero que a gente tenha que a gente possa aprender muito essa noite. Não sei se será inspirativo ou não. Até acho que não. Mas Deus falou muito comigo. Há algum tempo eu tenho pensado sobre essas questões que a gente tem vivido no meio da nossa sociedade. Como a nossa sociedade, como nós nos comportamos com aqueles que não são que são diferentes de nós, que pensam diferentes da gente. E esse texto foi muito forte para mim. Confesso para você que eu queria ler só que quando eu estava estudando esse texto, eu insisti em parar só na primeira parte desse texto. Mas aí o Kenneth Bailey, que é um autor que eu gosto muito, lendo o livro dele, ele insistiu, ele falou assim, metaforicamente, continua lendo o texto, porque o texto não para onde você está pensando. Vou até abrir os dois. Vou pedir para fechar as janelas ali, porque o vento é só sentar radical. Fecha pelo menos essa aí para mim, quando eu falo. Porque senão, olha lá. Senão o vento fica me mexendo na minha Bíblia aqui. Lucas 15. Primeiro a gente tem que entender o contexto, tá? Hã? É Lucas. Lucas 15. Lucas 15, primeiro nós temos que entender esse contexto de Lucas 15. O que o autor está nos dizendo? Lucas 14, do 13 a 14, Jesus está chegando junto. Jesus fala sobre humildade, Jesus coloca algumas pessoas no lugar dela. E Lucas 15 é uma transição, e é interessante o escrito em Lucas 15, porque Lucas 15 é o centro do coração, é o centro do livro de Lucas. Está ali no meio do livro de Lucas. E o autor, ao escrever e colocar essa participação, esse episódio dessas 3 parábolas aqui, ele está também querendo dizer alguma coisa para nós. Ele está querendo dizer de algo que é muito importante. Vale a pena lembrar que Lucas Lucas escreve e provavelmente o fundamento dos escritos de Lucas é Marcos, que possivelmente, ou os melhores biblistas vão estar falando isso para a gente, possivelmente é o primeiro a escrever o seu evangelho a partir das traduções orais e com a fonte que a gente chama de fonte Q. E Lucas vai se apropriar do escrito de Marcos, do que ele ouviu de Lucas, do que ele ouviu de Paulo, do que ele ouviu de Pedro, e das testemunhas oculares, como os outros livros já nos falam, e ele vai escrever Lucas e Atos. E no centro do livro,
do seu primeiro livro ou do seu primeiro tomo, nós temos ele conversando com algumas pessoas. E o texto nos fala assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Muito interessante. Porque aqui nós temos duas coisas: ele só não recebe, ele recebe e ele come. Ele poderia receber, ou ele poderia só dar alimento. Porque são coisas diferentes. Receber é uma coisa, dar alimento é uma coisa, é outra coisa. Agora, receber e comer junto, no texto, implica em profundidade de relacionamento. Na verdade, o que Lucas está querendo dizer é que Jesus se assenta à mesa com eles. É que Jesus gasta tempo com eles. Que Jesus dá lugar de honra para eles. Então isso causa, no meio do farisaísmo, uma fúria muito grande. E o texto diz, continua nos dizendo assim: então Jesus, sabendo disso tudo, então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aí ele continua. Você vê que elas estão dentro do mesmo patamar. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e não vai à casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a outra parábola, nós não vamos ler, mas é uma parábola que todo mundo já conhece, que é a parábola do filho pródigo. Nessas 3 parábolas, Jesus conta essas 3 parábolas de uma vez, entendendo que a primeira e a segunda, elas são uma parte, elas são um texto só. Elas são 2 parábolas que contêm um texto só. E é interessantíssimo. E eu confesso para vocês que eu comecei a ler, a estudar, e a pesquisar, e a fazer aqueles negócios tudo. E dessa vez a última coisa que eu pus foi o título. Porque às vezes você está lendo um negócio de cara, você põe um título. E dessa vez não. Dessa vez a última coisa que eu fiz foi colocar o título. Por quê? Porque talvez nós vamos trabalhar esse texto não com uma hermenêutica, com uma exegese, principalmente do segundo texto, no que diz respeito ao acontecimento da época, mas o que esse texto quer dizer e o que esse texto fala para nós hoje. E o que nós, como igreja do Senhor, podemos tirar a partir da leitura desse texto para a nossa experiência de vida, para a nossa vida diária. Primeira coisa que a gente entende aqui, esses textos estão falando sobre arrependimento e salvação. E salvação é a coisa mais importante que existe no reino. O texto deixa bem claro que quando há salvação, há festa. Então, para Jesus, falando com seus interlocutores, está falando assim: a coisa mais importante que existe no reino de Deus é a salvação. A grande conquista que Deus tem, que Deus espera, que Deus quer, é a salvação daquele que está perdido. Talvez já contrariando toda a estrutura e toda a ênfase dos judeus que achavam que a salvação era algo exclusivo deles, a salvação não era nem algo escatológico, nem algo que dizia só o futuro, mas era algo presente. A salvação era: vamos sair da opressão que o Roma. Porque para eles isso era ser salvo.
para quem está preso, ser salvo é sair da prisão. Para esse povo que estava sendo escravizado por Roma, ser salvo era sair do governo romano. Mas Jesus já começa aqui, e Jesus fala, é muito mais do que isso. Jesus aqui já começa quebrando alguns dos pensamentos que esse povo tinha. E aí eu queria nos provocar essa noite. Existe um ditado que fala assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi o quê? Eu queria nos provocar essa noite. Você fica aí. Se você sair, eu vou te buscar lá embaixo. Não, vou ficar quietinho. Quietinho. Vou ficar despreocupado, tá Quietinho, ventando, pelo menos. Diga-me com quem tu andas. Aí eu pensei numa frase diferente para nós hoje. Diga-me com quem andas, ou diga-me com quem você se permite andar, ou diga com quem você permite andar com você, e eu direi se você é cristão ou não. Diga-me com quem você se permite andar, e eu vou dizer se você é cristão ou não. E eu sei que quando a gente fala sobre essa frase, ela gera em nós alguns pensamentos, tipo assim, não, beleza, eu tenho que andar só com cristão, e eu tenho que andar só com gente que pensa como eu, e eu tenho que andar só com gente que vive como eu vivo. Na verdade, hoje eu queria que a gente fosse provocado a pensar sobre, ao contrário, no que diz respeito a ser influência, ser luz e ser sal. Porque é interessante que a acusação que eles infligiram sobre Jesus era: Jesus anda com gente ruim. É isso que eles estão falando. Jesus não anda com gente boa. Jesus não anda com gente de boa índole. Na verdade, os fariseus estavam dizendo assim, era para Jesus andar com a gente. Por quê? Porque Jesus pensa muito igual a gente. Se existe uma classe dentro do movimento judaico que talvez Jesus mais se aproximasse da sua forma de pensar, essa classe seria os fariseus. Essa classe era a classe que sobre a morte compreendia como Jesus compreendia. Porque eles vão pensar, os saduceus não criam em ressurreição, o fariseu cria. O saduceu ficava lá dentro do templo, ele tinha mais glamour, o fariseu não, ele estava mais próximo do povo. O saduceu eles eram uma classe dentro do judaísmo mais distante da ordinariedade da vida, do dia a dia. O fariseu não, o fariseu era aquele que estava lá no dia a dia. O fariseu era aquele que conhecia o povo e que estava mais próximo do povo. Então essa era a classe que provavelmente quando Jesus falava assim, Jesus tinha que andar com a gente. Porque Jesus é igual a gente. Porque Jesus pensa igual a gente. Porque em algumas discussões teológicas, a resposta de Jesus é a resposta que mais parece com a nossa. Mas por que Jesus insiste em não andar com a gente? Eu fico pensando que isso deixava esse povo invocado. Por que Jesus escolheu uma turma tão diferente, sendo que ele pensa tão igual a nós? Agora como é que chama a atenção? Olha como é que chama a atenção. Pessoal, todo mundo pega a mensagem e fala, agora eu vou ouvir. Ele é cruzeirense, ele é gente boa. Está vendo? Essa hora pega, todo mundo volta com a mensagem. Ele pensa igual a gente, por que ele está andando com a gente? Isso deixava eles doidos. Ao contrário, Jesus pensava tão igual a gente, mas ele faz coisas que nós não fazíamos. Lembrando, eu vou sempre falar isso com vocês, guardem isso aí é estudo teológico. Naquele tempo, honra e desonra eram as palavras da ordem. Honra e desonra é a palavra, ou seja, uma pessoa honrada busca andar com uma pessoa honrada. Uma pessoa que não é honrada anda com pessoas desonradas. É interessante que alguns fariseus, você vai ver que alguns fariseus chamam Jesus, conversam com Jesus. Não é? Alguns doutores da lei conversam com Jesus, por quê? Eles falam assim, Jesus deve ser diferente. Vamos ter Nicodemos, nós vamos ter pessoas que vão procurar conversar com Jesus.
Nós vamos ter Simeão lá que chama Jesus para comer na casa dele. Vamos num banquete lá em casa. Só que o que assusta essas pessoas é que Jesus não se furta de estar com eles, mas Jesus não se furta de estar com ninguém. Jesus é aquele que não tem problema com ninguém, ele anda com todo mundo. Não, até, talvez o negócio é até mais sério. Jesus chama todo mundo para andar com ele. Jesus chama qualquer pessoa, escreve isso aí, qualquer pessoa para andar com ele. Mas não é só para andar com ele, Jesus chama qualquer pessoa para ser discípulo dele. Não é só para ser discípulo dele, Jesus chama qualquer pessoa para ser agente do reino dos céus. E isso é muito interessante em Jesus, mas isso é muito problemático para nós. Porque nós não conseguimos fazer isso. Porque a gente está mais parecido com os fariseus do que com Jesus. Porque tem gente que a gente não quer que anda no nosso meio, tem gente que a gente não quer que canta na nossa, que não quer que prega no nosso culto, tem gente que a gente não quer que canta no nosso louvor. E essa provocação é muito legal para a gente pensar que tipo de igreja a gente quer ser. Ou a gente quer ser a igreja que todo mundo, que todas as igrejas vão falar, eles são bacanas, ou nós vamos ser uma igreja tipo a que Jesus fez, que falava assim, esse povo é doido. A igreja de Jesus foi essa. As outras igrejas, eu estou chamando de igrejas, mas as outras, os outros partidos judaicos falavam, esse Jesus é doido. Olha quem ele chama para fazer parte da galera dele. Olha quem ele chama para sentar na mesa com ele e para aprender direto dele os ensinamentos. E aí o texto é muito claro, é muito explícito. Ele chama pecadores e publicanos. Ou seja, era a classe que não fazia parte do que os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, eles não consideravam essa classe religiosa. Eles falavam, esse pessoal não é hebreu, não é Israel de Deus. Esse pessoal é excluído. É esse pessoal que Jesus chama. Jesus deixa que crianças se aproximem, Jesus permite que mulheres se tornem discípulas, e Jesus, para além disso, deixa que ladrões comam a sua mesa. E possam usufruir através dele de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Porque Jesus é aquele que se entrega para todo mundo sem reservas. E esse problema nós temos. Porque nós ainda temos muito dentro de nós os preconceitos que nos impedem de nos abrir para todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque a gente primeiro espera que essas pessoas mudem para que elas possam estar perto de nós. Jesus não, Jesus primeiro amava as pessoas. Só abrindo um adendo aqui, que os homens estão entendendo isso, espero que tenha muito negócio para as mulheres, tá? Esse final de semana, depois quando eu conversar com o Jonas e com a Daiane, agora eu vou voltar para o estudo, porque o celular não parou. Mas agora eu vou voltar para o negócio aqui. Tá rindo, né? 5 minutos tem que mudar status disso, tem que passar para aqui, pelo amor de Deus. Então vou continuar. Jesus é fantástico. Os homens casados não entendem o que eu estou falando, tá, gente? Jesus é fantástico, pelo menos se cumpriram. Jesus é fantástico. Jesus chega num lugar, tem um cara que está doente, Jesus cura a pessoa, e aí a pessoa fala assim, quem te curou? Ele fala assim, eu não sei. Isso é muito legal. Porque a gente mesmo fala assim, olha, a gente quer falar do amor de Deus para você, não. Meu Deus, derrama o amor, o gracioso amor, o benevolente amor, o misericordioso amor, e depois ele fala, depois vamos conversar. A gente não, o nosso sistema primeiro deixa eu conversar com você, a gente quer derramar primeiro toda a nossa teologia, tudo que a gente acha que é certo, para depois amar a pessoa. E na verdade, se a pessoa não aceitar o que a gente tem a falar, a gente não dá para ela o que a gente realmente poderia dar, que é o amor de Cristo. Primeiro a gente quer falar. E se a pessoa não aceitar, a gente fala assim, nem que eu quis ouvir a palavra, eu fui embora, o problema é dele, se vai para o inferno, o problema é dele, não, mãe? A gente chega assim.
A gente chega primeiro com as nossas leis, com as nossas imposições, com os nossos racismos. E a gente não se importa com o ser. Como eu falei no domingo passado, com a dignidade do ser humano. A gente não se importa. A gente primeiro se importa com as regras. E eu queria que a gente pensasse, como que a gente pode fazer, como a gente pode ser diferente? Diga-me, com quem você permite estar ao seu lado, eu vou dizer se você é cristão. Quem Jesus permitiu estar do lado dele? Só nego ruim. Que a sociedade considerava que não prestava. Galera do lado de Jesus, se quisesse andar com Jesus hoje, seria Jean Williams, seria Fernando de Beiramar, seria essa galera, Marcola, Lula, Bolsonaro, que é o mais difícil, mas é Cruzeirense. Aí eram todos cruzeirenses, né, como Jesus, mas vamos continuar com a discussão. Deus permitiria andar. Será que nós nos permitimos andar? Chegou alguém na nossa igreja e falou, estou com um problema de homossexualismo. Vem cá, irmão, você tem um ministério de louvor, domingo que vem você está cantando. A gente foi para cantar? Eu estou com um problema de violência. Assim, irmão, que pena, vamos estar andando com você, nós queremos chamar também. Só que eu estou falando que tem que ser conivente com o pecado. Não vou ser conivente com o pecado. Eu estou falando que nós chegamos primeiro com as nossas regras, e depois que a pessoa se adequa ao que a gente acha, a gente fala, agora você está pronto para andar com a gente, você pode até ceiar. Agora Jesus não, a reclamação é, todo mundo senta na mesa e come com ele. Aí você acha que sentar na mesa é tranquilo. Na verdade, o texto está dizendo, todo mundo que senta na mesa com Jesus, Jesus dá dignidade para essa pessoa. Jesus o enxerga como pessoa e agrega valor a essa pessoa. Jesus o enxerga como ser, independente do que ele tem. Porque para o fariseu, o cobrador de imposto era o inimigo. O pecador era o infiel. Aí Jesus fala, na minha mesa, se você quiser mudar a sua história, tem lugar para você. Por muitos anos a gente ouviu o seguinte, você não pode andar com ninguém que é diferente da gente, não. Nós temos que ser luz e sal. Se você for alguém que gera influência, esteja perto dessas pessoas e derrame amor sobre elas. Para que elas possam saber de uma coisa. Deus as ama e ela só vai conseguir enxergar o amor de Deus se ela enxergar o amor de Deus através da sua vida. Ela só vai ter o abraço de Deus se você abraçar. Ela só vai entender o que é o choro de Deus se você chorar. Como é que a gente vive com esse barulho na nossa cabeça? Porque viver com esse barulho na nossa cabeça é entender que de repente chegou alguém aqui, nós vamos começar a ser criticados. Olha aquela igreja, lá eles aceitam todo mundo. Foi isso que eles falaram de Jesus, velho. Eles entendem que todo mundo tem dignidade para o ser humano. Independente do que eles estejam fazendo. Porque o arrependimento, a gente vai orar, nós vamos buscar, nós vamos ensinar a verdade, mas é o Espírito de Deus que vai convencer. Mas eles não jogam ninguém embora. Ninguém fora. E como é que a gente dorme com um barulho desse? Porque isso aí que a pessoa está falando. Ou a gente vai querer ser da turma. Nós podemos fazer. O fariseu queria que Jesus fosse da turma dele. Jesus falou assim, a gente pensa igual em muita coisa, mas não tem jeito de eu ser da turma de vocês. Porque na minha mesa tem lugar para todo mundo. Na mesa de vocês só tem lugar para quem vocês consideram que é honrado. Na minha mesa tem lugar para o pobre, na minha mesa tem lugar para a mulher, na minha mesa tem lugar para a criança, na minha mesa tem lugar para o gay, na minha mesa tem lugar para todo mundo. Mas essa pessoa não arrependeu. Aí é outro caso que a gente, como igreja, nós vamos orar, nós vamos amar essa pessoa e nós vamos tratar. Porque o texto fala de arrependimento. Só que o arrependimento não é algo que você só consegue enxergar de fora, é só Deus que consegue enxergar por dentro. Eu estou cansado, sabe uma coisa que dá muita raiva? É quando alguém fala assim, não, só aquela pessoa nem arrependeu. Eu falo, como é que você sabe, criado? Não, fez assim
se vai fazer de novo, a nossa obrigação é dar outra chance. Mas vai fazer de novo, vai fazer, e daí a nossa obrigação como cristão, como alguém que serve ao Senhor Jesus, é dar outra chance de novo. Senhor, quantas vezes tem que perdoar? Já falamos disso no culto aqui. 70 vezes 7. Senhor, eu vou pegar lá o Levítico, o texto lá, e vou dar aquela... Não. Esquece, está para além disso. Jesus recebe, Jesus come com o imoral e com o traidor. Porque o pecador é considerado um imoral. Quem que é o imoral da nossa época? Pensa aí, você pensar de imoral. Esse Jesus falou, eu quero sentar na sua mesa. Ele disse, pode sentar. Quem que é o traidor? Esse Jesus falou assim, pode vir, tem lugar aqui. E aí lembra que eu falei no início que alimentar é diferente de comer junto. Por quê? Porque na cultura o nobre fazia isso. Dar alimento é fácil, gente. E eu não estou criticando, espero que, se for isso que Deus tem para nós, como eu estou falando com vocês, a gente tem orado para termos as nossas vocações descobertas, mas se for uma vocação nossa, toda sexta ir na praia da sopa, e na praia mesmo, mas eu acho que foi esse que a gente falou isso, mas toda sexta ir na sopa na rua, vamos fazer, ué. Mas isso aí não nos faz melhor, porque isso é fácil de fazer. Na cultura aqui, os nobres, sabe o que eles faziam? Eles faziam um banquete e falavam assim, manda servir todo mundo. Manda servir todo mundo. Só que quem senta à mesa é só quem é um. A gente sai daqui para distribuir sopa, para fazer essas coisas, são boas, são benéficas, são de Deus. Não é. Mas isso aí não significa que a gente quer que essas pessoas estejam com a gente. Fazer um evangelismo, como muitos anos eu fiz com os travestis ali na Afonso Pena, é fácil, é tranquilo. Você está lá e fala assim, eu trouxe o pão para você comer. Come o seu aí e eu estou indo embora, porque domingo vai ser... Nós vamos ter um final de ano top, nós vamos ter vai ser legal, domingo nós vamos estar lá e você continua aí. Agora, se você for lá para o nosso meio, vai ser legal, sabe por quê? Nós vamos deixar um cantinho especial para você. Você vai poder ficar lá no cantinho. Na hora que a gente for comer, você pode até comer. Mas você nunca vai estar à mesa com a gente, porque estar à mesa é ser parte. É ser parte do todo. Nós vamos te dar o alimento que a gente toma aqui. Como se dá uma esmola. E esmola é aquilo que não nos faz falta. Por isso que eu diferente de oferta para esmola. Oferta tem que ser aquilo que me custa. Esmola é aquilo que não me faz falta. E tem hora que a igreja dá esmola. A gente deixa no cantinho aqui. Ele pode ter um chamado de Deus, um talento, uma habilidade. Mas se ele chegou no nosso meio, eu ficar quietinho, não é? Aí Jesus fala assim, no meu não. Se chegou aqui, vai sentar à mesa e vai ser tratado como um igual. Isso aí é revolucionário. Isso aí é algo que o pessoal não conheceu. No Oriente, convidar para uma refeição é uma honra. É uma oferta de paz. Jesus está falando o seguinte: a religião está em guerra com você, mas eu estou em paz. Pode sentar na mesa. Isso é muito legal. A religião separa bons e maus. Eu estou em paz. A minha paz vos dou. A paz que excede a todo entendimento. Pode sentar, porque agora você é igual. Sentar na mesa significa que agora você tem a minha confiança. Sentar à mesa carrega também em si a fraternidade e o perdão. Você foi perdoado, pode sentar. Isso é revolucionário. E como é que a gente dorme com um barulho desse no século XXI? Porque tentar ser diferente, deixa eu te explicar, é ser criticado. Vai ser criticado. Tentar ser diferente é o pessoal falar assim, estão falando que é crente, olha lá, como é que eles fazem? Lá estão aceitando todo mundo, não é o pecado, mas a pessoa pode vir para sentar na nossa mesa e ser igual. Eu não sei como que vocês recebem isso, mas para mim isso aí é demais. Falo, o que é isso, Senhor?
Porque eu fui ensinado a vida toda que a gente não podia nem conversar com um determinado tipo de pessoa. Mas a palavra do Senhor nos fala que a gente tem que chamá-los para sentar à nossa mesa. Porque é através do amor que eles vão conhecer quem é Deus. E eles só vão conhecer o que é amor quando eles estiverem junto da gente. Quando eles brincar como a gente brinca, quando eles sorrir quando a gente sorri, quando eles veem os nossos problemas que nós temos, quando a gente tem que resolver os nossos problemas internos de briga, de fofoca, eles, achei que vocês eram diferentes. Não, nós somos tudo igual. É mesmo, qual que é a diferença? Jesus está no meio da gente. Olha isso, Jesus está disponível para você também. Senta no nosso meio, desfruta dele. Comamos do pão e bebamos do vinho. Mas eu sou um pouco diferente, tudo bem essa parte aí, vamos deixar o Espírito de Deus trabalhando. Nós vamos ensinar para você a verdade. Porque não sou eu que cura e liberta, é a verdade, é a palavra que cura e liberta. A gente precisa entender, meu irmão, que a missão de Jesus hoje é a missão da igreja. Esse texto está mostrando para o leitor de Lucas, para o ouvinte de Lucas, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus, como a palavra do Senhor fala, se não me engano, em Coríntios, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a missão de Jesus. Qual que é a missão da igreja? A missão da reconciliação. Onde houver guerra, a gente chega e fala assim, a paz de Cristo chegou. Pode vir, comamos e bebamos. Vem estar no nosso meio. Vem aproveitar do Cristo que está em nós e que quer estar em você também. A missão de Jesus é a missão da igreja. Pois estava Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. O amor é redentor. Ele traz de volta. E aqui é muito legal esse texto, porque quando você vai estudar, tem umas coisas interessantes. Esse texto, e eu vou ler nessa versão aqui, que eu acho muito legal, um grupo de pessoas de reputação duvidosa. Pensa em alguém de reputação duvidosa aí. Lula, Bolsonaro, quem vocês quiserem pensar? De reputação duvidosa, roubando e tal. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus, os líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se. Não é só receber, porque receber a gente recebe qualquer pessoa. Tem gente que às vezes liga para mim e fala assim, olha, estou passando por um problema, posso ir na sua casa para a gente conversar? Eu falei, pode, a gente recebe. Sentar mesmo, o negócio é diferente. Porque receber, você, inclusive no meio dos pastores, você fala assim, não recebe na sua casa não, recebe só no gabinete da igreja, quando não leva para lá na sua casa, não é isso. Eu estava com um amigo meu que passou por uma depressão profunda, estava com 10 caixas de ribotril para suicidar. Quem andou e sabe isso aí é... Não, porque você recebe toda hora e tal, e o telefone não para e tal, mas recebe. Jesus só não recebe, Jesus fala assim, não quero só que eu quero que você senta comigo. Eu quero que você seja um dos meus. Isso é bom demais, a gente precisa de pensar assim. Não, eu queria dizer isso, não quero que você só vá na nossa igreja, eu quero que você seja um dos nossos. É isso que eu quero. Mas eu tenho problema, eu também tenho, mas eu quero que você seja um dos nossos, venha estar com a gente. Vem ser um de nós. Eu quero te chamar de irmão, eu quero te dar abraço. Eu quero ficar procurando figurinha nas festas da casa das pessoas, de chiclete, para colar no braço, de tatuagem. Eu até vou conferir se está ainda, porque se está ainda, vocês não tomaram banho. Eu quero é isso, eu quero que você seja um dos nossos. Poxa, mas eu tenho tanta coisa na minha vida para consertar, vamos andar junto e a gente conserta junto. Arrependimento, irmão, peraí, arrependimento é uma estrada que a gente decide caminhar. Porque não existe mudança instantânea. Nosso problema é que a gente quer que a pessoa seja ou
Graças a Deus nós temos quebrado isso aqui. Mas tem lugar que a pessoa tem que mentir. Quem se entende bom demais já está mentindo. O pessoal do louvor, nossa, ali só tem gente. E graças a Deus o bichão está ali ainda. Só tem gente top. Não, aqui falha do mesmo jeito. Ministério pastoral falha do mesmo jeito. Não estamos aqui para enganar ninguém, para mentir para ninguém. Só que a gente tem um pseudo farisaísmo de colocar uma capa para falar, para estar lá tem que querer andar com Jesus. Tem que querer mudar de vida. E daí para frente nós vamos caminhando juntos. E se você exerce o seu ministério que Deus te chamou, que Deus paga gente diferente para exercer o ministério deles aqui. De repente nós vamos olhar com o olho torto de primeira, de repente nós vamos desconfiar, mas a gente vai falar, Senhor, a igreja continua sendo tua, e ensina a gente a olhar para essas pessoas como o Senhor sempre olhou. Nos ensina a dar a chance como o Senhor sempre deu. E que o Senhor, pela tua misericórdia, faça neles o que o Senhor está fazendo em muitos de nós, que é trabalhando para nos mudar, para nos tornar como Jesus foi. Ah, mas as outras pessoas vão falar que vocês são doidos. Não tem problema. Falar isso de Jesus, não vão falar da gente. Falar isso de Jesus. O problema é que a gente está querendo ser, às vezes, tem uma frase que tem hora que a gente quer ser melhor que Jesus, né? Falaram, quem andou com Jesus foi só gente ruim. E a gente fala assim, não, quem anda com a gente é só gente boa. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas. Aqui Jesus dá aquela raquetada na cabeça do fariseu. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos o Êxodo, no Antigo Testamento, a questão de ser pastor era algo muito legal. Mas no Novo Testamento, ser pastor perdeu o significado. Talvez pelo helenismo, né? Que aconteceu pela questão grega, que entrou muito forte no tempo de Jesus ali. Ser pastor era algo irrisório. Sabe o que Jesus fala? Jesus chama esse povo à vida de Deus, que eles tinham esquecido. Jesus fala assim, imaginem vocês pastores, quando Jesus fala isso para eles, imagine se vocês tivessem 100 ovelhas, Jesus está falando assim, imagine se vocês fossem pastores. Sabe o que o fariseu ficou? Nervoso. Ele falou assim, cruz credo. Se fosse no nosso tempo, ele ia falar assim, nossa senhora, estou fora disso. Ser pastor não quero isso não. Eu sou doutor da lei, eu estou acima. Quando Jesus fala, imagina se você estiver. Jesus está provocando. Além de provocar, Jesus está trazendo a memória deles o seguinte: Deus é um Deus pastor, que é capaz de fazer loucura pelas suas ovelhas. Deus é um Deus pastor. Lembrando o texto que a gente já estudou, o Senhor é o meu pastor, e no Senhor eu não sinto falta de nada. O Senhor é o meu pastor. Aí o texto fala assim, imagine que um de vocês tem 100 ovelhas e perca uma delas. Quem que perdeu? Quem perdeu foi eles. O texto é interessante. Se vocês perderem, isso é um alerta para nós. Quem nós temos perdido? Porque tem muita gente que quer andar com Deus, só não anda porque a gente perde, porque a gente afasta, porque a gente joga para longe, porque no nosso meio elas se sentem discriminadas, se sentem as piores pessoas do mundo. Por isso que tem gente que não quer vir nas nossas igrejas e assistir os nossos cultos e ouvir as nossas músicas, porque muitas vezes, muito do que a gente faz é preconceituoso, no sentido de afastá-las de quem é Deus de verdade. Então, de repente, é um alerta para a gente deixar de fazer alguma coisa que a gente acha importante, porque a gente está cuidando de gente que a gente acha que está andando com Deus, mas também é mentirosa. Porque a igreja chega nesse lugar de gente que acha que está andando com Deus e que julga todo mundo. Aí o texto deixa claro, porque Jesus é irônico no texto. Deixa as 99 que acha que está boa e vai buscar aquela que se viu tão ruim
que se viu tão distante que foi incapaz de estar no meio de todo mundo. Tem gente que se acha tão ruim, que se vê tão distante, que se acha incapaz de estar no nosso meio. E tem hora que a gente vira e fala assim, mas por que está com a gente não? Porque olha a vida que leva. Semana passada, isso entre pastores, tá? Semana passada foram 3 suicídios entre pastores, que a gente estava vendo no nosso grupo lá do externo do Brasil todo, 3. Um de Goiânia, eu não lembro, e outro lá de Salvador. Porque a gente não tem mais, a gente não se abre mais. Porque a igreja virou um lugar onde a gente não fala quem a gente é, a gente fala o que as pessoas querem que a gente seja. Porque a mania do sucesso ou da perfeição bateu na porta de muita gente e a gente não respeita a pessoa por quem ela é ou pelo que Deus tem através da vida dela para nós. A gente respeita pelo valor que o mundo dá. E aí ele está falando, dá para viver assim. Então, olha que está dando para viver assim, tem gente que não, por isso tem gente que afasta. Porque nós somos extremistas, nós somos alienados, igreja alienada. E aí, o que a gente tem que buscar de Deus é equilíbrio. O que nós vamos ser? Uma igreja alienada, aquele negócio, é choro o tempo todo. Não sou nada contra chorar, chorar é bom e tal. E aquele negócio o tempo todo, e quem chega aqui acha que isso aqui é macumba, ou show, ou rave. Ou a gente é sério o tempo todo e a gente deixa de ser o que Deus nos chamou para ser, que é ser gente, que acerta o que é, que chora, que se emociona, que tem presença de Deus, mas que também senta e que aprende, que apreende do outro. Aí de repente Deus fala assim, vou chamar vocês à humildade. Jesus chama os fariseus à humildade. Desce do pedestal, o que vocês fossem só pastor. Você tem ideia, pastor aqui às vezes era pago. Ele era pago para tomar conta das ovelhas. Então na cabeça do fariseu, quando Jesus fala isso, Jesus está falando assim, então vocês vão pagar alguém para buscar a ovelha que foi perdida. Porque esse alguém que é o pastor. Quem que nós somos? Que igreja nós queremos ser? Que identidade nós queremos carregar? Quando as pessoas olharem para nós, o que elas vão falar de nós? Se de vez em quando nos escandalizar, nós estamos bem ruins. E do jeito que o Evangelho está, se o mundo evangélico nos escandalizar com a gente, aí significa que nós estamos muito ruins. Vocês olharem para nós e falar, igual a nossa. Não vou falar porque, lógico, que eu não falo palavrão nem em nenhum lugar. Mas eu vou falar, nossa, o que é isso? Acabou. Não, não é? As pessoas, nossa, vocês são demais, vocês são. Porque a Bíblia fala que perseguiu os profetas de Jesus. A Bíblia fala que falar de Jesus. Vão falar da gente. E vão falar muito mal da gente. Qual é a nossa responsabilidade? Ou que tipo de gente a gente quer ser? Chamando a responsabilidade. O que eu faria? Será que a gente abandona? Será que a gente vai buscar? E é interessante que essa ovelha que está perdida, quando ela se perde, e a ovelha é um bichinho muito tranquilo, ela cruza as pernas e ela fica parada no lugar. E eu fiquei pensando nisso sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Quantas pessoas estão morrendo paradas no lugar com a tal da depressão? E aí eu me fez lembrar, o meu professor de psicologia, quando eu estudava, que ele falava o seguinte, olha, o meu professor, psicólogo, Luiz Flávio, ensinou para a gente na sala de aula, falou, olha, se a igreja aprendesse a cumprir o papel dela, nossos consultórios iriam fechar. E eu não sou contra nada de psicologia, eu acho fantástico. Por quê? Porque a igreja ia ser aberta para o outro, para o diferente, para ouvir.
que a igreja me escandalizar. Nossa, você fez isso, a igreja vai falar assim, é mesmo? Vem cá. Você é igual um tanto de gente que está aqui. E Deus cuidou dessas pessoas e curou essas pessoas, e Ele pode cuidar de você e curar você também, pode? Só que a gente hoje não quer saber do negócio de quer correr atrás de uma ovelha perdida, não. Se for um embora e chegou 10, tá bom. Tem lugar que a gente tem lugar que se preocupa mais com a lã do que com a ovelha. Nossa, a lã é boa, eu não devia ter ido embora agora, que agora que ia dar uma lã gordona aí para nós. O que a gente está fazendo? Será que a gente deixa para lá? Porque a gente precisa entender que ir atrás é correr risco, gente. Quando Jesus fala dessa palavra, que ele deixou e foi atrás, estava no deserto. E segundo o que a gente consegue entender, estava no verão. O lugar era muito quente. Era um lugar de muitos perigos. Animais peçonhentos. Aí vamos lembrar lá do Salmo 23, o que o pastor levava atrás? 3 coisas. Ele tinha uma funda, igual Davi tinha, lembra de Davi? Ele tinha uma funda com as pedrinhas. Ele tinha o currete e ele tinha o cajado. Dependendo do animal que viesse, não ia dar conta, ele ia morrer. Sair para resgatar a ovelha perdida é correr risco de vida. Sair para ir atrás do diferente é correr risco de ser ridicularizado. Estar com a porta aberta é correr o risco de não ser nem chamado de igreja. Igual que Jesus não foi. Opa, vocês estão errados, não pode ser assim. Isso é para a gente pensar, estão dispostos a correr o risco? Quem sabe Deus colocou alguma coisa no seu coração que você pensou, não vou nem sugerir isso, que isso é loucura, não. Sugere isso, que isso aí talvez é o que Deus tem para nós. Quem sabe a gente está aqui, mas tem alguém que está triste, sozinho em casa, de perna cruzada, deitado, desamparado. Que Deus nos coloque pessoas através do seu Espírito no nosso coração para a gente fazer uma ligação e quem sabe essa semana a gente ir atrás. Tem algumas coisas interessantes de alguns irmãos. Não vou citar o nome, mas é um irmão que a gente tem conversado. E ele tem conversado a experiência que ele tem tido com uma pessoa muito diferente de nós. E essa pessoa entrou numa depressão profunda e desejou a morte. E esse irmão o amou de uma forma tão profunda que ele virou e falou o seguinte: você nem parece crente. Ele falou para o irmão assim: você nem parece que é crente. Porque eu sou assim, vivo desse jeito e tal, e você está sempre disponível a mim. Isso me impressiona, isso me deixa, falo, Deus, é isso aí, é desse jeito que a gente tem que ser igreja. A gente tem que aprender a derramar o seu precioso amor aonde as pessoas não encontram valor. Você vai derramar o amor de Deus aí? É aí que nós vamos derramar o amor de Deus, é aí. É no cego, é na criança, no tempo de Jesus, né? É na criança, é no cego, é na mulher, onde ninguém tinha coragem de derramar, Jesus derramava. Ninguém tinha coragem de chamar para andar com ele, Jesus chamava. Pode vir, Pedro, vem andar comigo. Senhor, mas eu fui desprezado, inclusive, como eu não servi para nada, eu fui ser pescador. Não teve nenhum mestre que me aceitou andar com ele, então eu fui ser pescador, porque nenhum rabi queria que eu andasse com ele. Não, comigo, inclusive, você vai ser o grandão, você vai mandar ele todo mundo. É mesmo? É. Aí o que Deus derrama em Pedro? Amor.
pessoas, amor. Amor é falar a verdade. Não estou falando que nós vamos falar a verdade. Não estou falando que nós não vamos falar o que é certo e o que é errado, mas em amor. Porque o amor sempre traz para perto. Porque o amor não trabalha sobre o signo da vingança. Interessante que Jesus recebeu essa galera. Sabe o que isso rendeu para Jesus? Má fama. Nós somos uma igreja que tem que aprender a receber. E o que vai acontecer para frente eu também não sei. E quem vai vir andar com a gente eu também não sei. E quem que Deus vai trazer das suas relações para estar no nosso meio para a gente amar eu também não sei. Que prejuízos podemos ter com isso eu também não sei. Eu só sei que a gente tem que ser igual Jesus foi. Ou igual Jesus é. Que é assim até hoje. Não somos melhores do que ninguém. Quem que Deus vai trazer para dar com a gente? Os pobres, presos, LGBTs? Não é só para andar, para comer, é para estar na mesa. Não é só para estar na mesa, é para exercer ministério. Isso, né? Como que eu respondo isso também? Não sei. Deixa Jesus trazer e aí a gente vai falando, Jesus, como é que nós faz agora? Ensina para nós. Como é que o senhor fez? Como é que a Bíblia ensina? Eu só perguntar o de Pedro e falou, você vai ser o chefe. Tu és Pedro sobre essa pedra, ou seja, porque a gente crente acha que Pedro não. Pedro foi o primeirão mesmo. Ele foi o chefão, o primeiro chefão lá da igreja primitiva. Não foi sozinho, mas foi um chefão. Tem Filipe, o irmão de Jesus, o outro Judas, que foi. Mas Pedro foi forte. Como é que nós vamos? Inclusive eu tenho que pedir aos irmãos para me ajudar em oração, para não distribuir com esse barulho na cabeça assim. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? É ser igual a todo mundo ou ser igual a Jesus? Então talvez até melhor para a gente parar de criticar. De repente a gente está criticando alguém que está fazendo isso e a gente fala assim, mas esse povo não é de Deus, espera aí. Segura a onda. Será que de Deus, eles são de Deus e nós não somos? Sabe que eles têm carregado ovelha que ninguém quer carregar? Que quer andar com Jesus de verdade, que quer amar Jesus de verdade, que quer se entregar a Jesus de verdade, e nós estamos esperando o pessoal ser igual a gente, até porque a gente mente melhor do que todo mundo, então a gente, quem olha pra gente acha que a gente não tem problema e que a gente não perde. Precisamos às vezes olhar lá para Deus, para entender que nós não somos melhores que ninguém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. O problema é que a gente às vezes chega num local que a gente acha que a gente está numa posição privilegiada. Aí eu acho legal aquela pergunta, sabe, que é afrontadora, que afronta, me afronta, não sei se te afronta também, mas é tipo assim, você está achando que você é quem? Não, eu sei, nós temos resposta para isso, nós somos evangélicos e a gente tem uma teologia triunfalista, que de vez em quando é interessante, porque no contexto certo ela pode ser bíblica, mas em outro, mas toda vez que é para humilhar o outro, ela não é bíblica. Aí a gente fala, não, eu sou filho de Deus. Não, que isso, negão. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, você estava perdido. Perdido, a palavra boa que eu achei. Em vez de eu falar outra palavra, perdido. Você estava perdido. E a outra termina a outra termina com dito também. Complicadinho que é. Você estava perdido, filho. Você é ovelha sem parcela, ovelha aí. Mas Deus teve misericórdia de você e derramando o precioso amor dele sobre a sua vida. E para o amor dele te alcançar, seria usar outra pessoa. E você está sendo usado para chegar em quem?
É lógico que nós não podemos ter vergonha de quem nós somos. Nós não podemos ter de colocar a nossa identidade. Somos filhos de Deus. E Deus nos amou e Ele te ama também. Amém. E aí eu coloquei uma frasezinha aqui, para a gente caminhar para o final. Arrependimento é gerado no confronto com o amor da verdade. Porque a gente fala assim, o arrependimento é um confronto com a verdade. Não, primeiro é o amor da verdade. É o amor. É quando a pessoa olha e ela se entende amada, apesar da verdade, porque a palavra fala que o amor do Senhor constrange. É o que Paulo sentiu. Se sentiu constrangido pelo amor de Deus. E aí ele reconhece, não mereço. Eu não mereço. Eu coloquei aqui, é diferente de julgamento, é diferente de se considerar superior. Porque às vezes a gente chega como se a gente fosse realmente superior. E aí vem a outra parte da história da Drácula. Que a gente podia fazer outra leitura, outra hermenêutica, mas eu entendi que era legal a gente terminar pensando que tem gente que está perdida dentro de casa. Eu podia me concentrar na mulher, e aí trabalhar o feminino, a partir da exploração de Jesus, falando da mulher, e eu fico mais nervoso ainda porque ele usa a mulher. E com a mulher perdendo a Drácula, eu poderia, só que eu queria falar da Drácula e ficou perdido. E pode ter gente que está perdida no nosso meio. Se acha sem lugar, se acha menor, se acha menosprezada. Deixa eu te falar, essa noite Deus está te procurando e quando Ele te acha, Ele faz festa para você. Agora, uma redução legal, a gente não vai trabalhar isso aqui hoje, mas uma redução legal, que as 3 parábolas Jesus é demais. Ele começa com 100, depois ele passa para 10 e ele termina com 2. 100 ovelhas, 10 dracmas e 2 filhos. Para demonstrar que todos são importantes. Para demonstrar que na multidão, Deus espera que nós possamos enxergar o outro. E eu e minha esposa, a gente estava na apresentação do nosso menino anteontem, né? E aí lá, um lugar, um auditório grande e tal, a galera toda, a gente fica. O ser humano falou assim, nossa, que lugar lindo. Já pensou se no futuro a gente tivesse um auditório assim para a nossa comunidade? Seria muito legal, né? Com as pessoas chegando e tal. E aí nós estamos conversando sobre isso ontem, um lugar maravilhoso, acústico, assim, não vaza nada. E eu falei, nossa, já pensou no futuro? Nós estamos começando agora no futuro, Deus dando graça. Isso é muito legal, você só não pode esquecer de uma coisa. De olhar para a pessoa como única. Porque quando a gente enxerga a multidão, a gente muitas vezes a gente tira a dignidade do um. Se você conseguir entender o que eu estou falando, mas a dignidade do um é muito importante. Porque hoje quando alguém falta, a gente sente. Mas no dia que tiver 200, 300, de repente você fala, mas tem 2 semanas que não vem, isso é assim mesmo. Não, mas no louvor eu tenho 20 guitarristas, aí ele não veio. Tempo. Quando a gente perder isso, a gente perdeu tudo. Quando não estivermos dispostos mais a carregar ninguém, nós esquecemos o que é ser de Jesus e o que é ser sua igreja. Quando o diferente não tiver acolhida no nosso meio, nós estamos andando igual o fariseu. Só serve se for igual. Vocês não sabem o que eu sei das eleições desse ano. Estou brincando com Bolsonaro e Lula, e hoje eu falei disso aqui, mas eu nem toco nesse assunto. Mas você não sabe o tanto de gente que não vai na igreja mais. Eu faço parte de um negócio de pastores, antes de vir para aqui, eu escrevi quase chorando. Falei, irmãos, precisamos de fazer alguma coisa com pessoas do Brasil todo que não se encontraram mais por causa da política.
E o problema é que muitas dessas pessoas se tornaram militantes e se esqueceram que o mais importante é ser igreja. Porque vai passar. Porque os governos vão passar. Se a gente deixar de olhar para a pessoa enquanto ser, nós vamos perder. Aí o pastor mandou, o pastor lá da Paraíba mandou para mim, pastor, eu compreendo, aqui na Paraíba aconteceu isso mesmo, tem gente que vem para a minha igreja, e eu falei, eu quero entender, você não entendeu, não é a gente vir para a minha igreja, vocês não estão entendendo, é a gente entender que a gente pode ser igreja em qualquer lugar onde existe o amor de Deus, mesmo que nós não pensemos iguais. Mesmo que um volta no Ciro, outro volta no Bolsonaro, outro volta no Lula, outro volta na Marina, outro volta no Boulos, outro volta no, como é que é o lado de Deus? Daciolo. Independente de quem você vota, somos igreja e como igreja tem o local tá aberto para todo mundo. Tem acolhida. Tem abraço. Precisamos nos arrepender. Precisamos olhar para dentro e falar, Senhor, precisamos de sair do nosso mundinho. A gente precisa de aprender a correr risco. Precisamos de romper com o preconceito, de relacionar. Precisamos de aprender o que é derramar puro amor, e isso é difícil para nós. Precisamos de aprender a dar oportunidade para quem é diferente e ser surpreendido muitas vezes com o que Deus tem na vida dessas pessoas. Eu conheço uma pessoa que tem feito com um irmão em Cristo algo que eu acho que nenhum evangélico faria. Porque ele recebeu o amor desse irmão de uma forma tão forte que ele ficou sem saber como agir. Então ele tem feito coisas que de fórum particular, então não posso falar, mas coisas que parecem absurdas, mas é só porque ele foi amado. E eu fico pensando assim, aonde a gente estava quando essa pessoa sofreu isso, ou nós estamos nos escondendo atrás do quê? Agora, já para escandalizar, agora eu quero sentar com um amigo meu que faz um culto segunda-feira só para homossexual. Eu quero entender por que você faz isso. Como que esse pessoal pode... que é uma galera diferente da nossa. Eu quero entender isso. Esse pessoal precisa ser amado. Eles não têm... Nós não damos espaço para eles, se alguém der. Alguém que vive essas tensões, essas brigas, essa confusão interna. Porque tem coisa que para nós é tranquilo, o bêbado é tranquilo, quem mexe com tal, quem trai uma esposa para nós é tranquilo. É ou não é? Agora essa outra classe, nós estamos na... Outra classe não, esses outros humanos, a gente precisa de falar. Como que a gente vai amar esses outros humanos? Não há guerra, porque ainda mais quando os humanos já viveu na presença de Nossa, Deus. Ainda mais quando o cara te levou para o evangelho. Uma vez na minha casa lá tinha uma mesa rosa lá. olha, rapaz, eu acho que foi que Douglas estava, eu acho. Tinha uma mesa rosa lá. E o cara que estava lá foi que me apresentou o evangelho. Tinha na igreja desde pequeno, tal, batizei com 12 anos e tal. Mas fui ter compromisso depois de velho. Aí o cara me mostrou Jesus da pior forma, né? Assistindo aqueles filmes de Jesus para voltar, não vai acabar de vai explodir. Mas eu fiquei com medo e fui para a igreja. Tá bom, foi aí. E hoje o cara está nessa vida aí. Ainda bem que ele teve lugar na sua mesa ontem. E esse aí a gente é igual lá, a gente se fala. O pessoal vai achar, pessoal, a palavra é essa, não me preocupe o que o pessoal vai achar. É como você falou, vai deixar de amizade no caso, porque ele escolheu o outro lado por enquanto. Mas lá em casa tem liberdade, a Laís é super amiga, ele nem sabia. Então quando ele falou assim, eu
conheço sua esposa. Cara, Caso carinho. mas é complicado, né? Há perdidos fora e dentro, às vezes perdidos, tão perdidos como o filho pródigo. Precisamos incluir trazendo à mesa. Porque quando eles sentam à mesa, eles podem sentir, experimentar um pouco da alegria da restauração. A gente precisa ser uma igreja que sai, uma igreja que ama, uma igreja que abraça. E está aí para a gente dormir essa semana com esse barulho até domingo. Para a gente pensar, para a gente meditar, para você orar, para você achar que de repente está certo, você falar, eu acho que não é bem assim, você ler a Bíblia, você olhar para Jesus e ver o que Jesus faria. Como eu falei, de repente não ser tão inspirativo, para mim foi. Ainda estou querendo ir na igreja metropolitana assistir um culto. Aí vou sozinho, mas vocês não precisam ir comigo não. Quero ir lá assistir um culto. Hã? Contemporâneo, quero ir lá assistir um culto. Para ver como é que está. O que você vai fazer lá? Vamos assistir um culto aí. Depois, vou orar e colocar diante de Deus e falar, Senhor, e aí? O que nós... Porque a gente acha muito, mas eles não podem estar no nosso meio. Porque a gente xinga, mas eles não podem vir cá e adorar o Senhor. Aqui eles não podem. Então tem que ir lá, vamos saber. Porque a gente canta assim, ó. Sempre que você precisar, irmão. Mas tem gente que a gente acha que não é irmão. Que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, que a gente dobra o joelho e fala, Senhor, ajuda a gente. Para sermos a igreja que o Senhor deseja que sejamos. A despeito de tudo que pensamos e das coisas que nós carregamos dentro da gente. Pai, te agradeço por essa noite, pela vida preciosa de cada um dos irmãos, por esse final de semana que foi muito legal, Brincamos, rimos e essa noite terminamos aqui refletindo sobre, ó Deus, essas questões da igreja. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos corrija sempre, ó Deus, para que andemos sempre de acordo com a luz do Teu Evangelho, não de acordo com a nossa própria luz. Nos abençoe, porque nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero só deixar um aviso. Domingo que vem,